Jogando partida de coração, de coragem, de ambição, banco vibrando. É isso aí, medalha de ouro no bolso. Arremessou a bola da medalha, 118 a 110. Alisson. Aí a bola. Da zona morta, parte o arremesso de 3 pontos, bate no ar, não cai no tapinha, 2 pontos a mais. Pode deixar fazer, não tem problema. Pode começar a comemorar o banco ali, porque é carnaval do basquetebol brasileiro. Jogaço inesquecível para a história do basquete brasileiro. Jogos Pan-Americanos de 1987, Indianápolis, Estados Unidos, Brasil vencendo o Dream Team dos Estados Unidos. Aquele timaço inesquecível que os americanos nem sabiam o que fazer depois desse placar que a gente acabou de ver aí. Agora eu peço pro pessoal da nossa técnica preparar pro nosso Boa Noite de hoje. Esse que é um dos grandes nomes que estava aí nesse time do PAN de 1987. Grande Jorge Guerra, armador da seleção nos Jogos Pan-Americanos de 87. Guerrinha, muito obrigado por ter vindo aqui no Titulares. Boa noite para todo mundo e esse é um grande convidado de hoje. Antes de começar o nosso bate-papo com o Guerrinha, que vai falar sobre os Jogos Pan-Americanos de 1987, vai falar também de outros assuntos, Mogi Basquete também, mas antes a gente tem que falar um pouquinho de quem torna possível o nosso programa estar aqui na internet. Vamos colocar na tela aí os nossos parceiros, nossos amigos que deixam viável esse programa. Turma do Emote, grande Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia, que é um grande parceiro do Mogi Basquete também, ajudando a viabilizar o tratamento de atletas. Dr. Alexandre e Dr. Rossini, muito obrigado pela confiança. Arrumando a casa, meu amigo Rui, muito obrigado por mais uma vez estar apoiando o esporte aqui da região. Arrumando a casa, uma loja espetacular de móveis e decoração para residências. Conecta Pulse, a nossa pulseirinha com os dados de saúde. QR Code, qualquer celular pode ler, tem todos os seus dados de saúde, facilita muito caso a pessoa tenha algum problema de saúde, ser identificado tudo que ela tem de problema, todos os medicamentos que ela toma. Muito legal essa iniciativa da startup. Flávio, um grande abraço para você. Exacto Gestão de Condomínios. Rodrigo, muito obrigado pela confiança. Gestão de condomínios top de linha, todos os serviços digitalizados, jurídico, administrativo. O pessoal manda muito bem da Exacto. Germânia, cervejaria do meu amigo Paulo lá no Mogilar. Quer tomar um chopp bacana, quer tomar um chopp gostoso, artesanal, 10 variedades de cervejas. Acabando aqui o programa, o pessoal pode correr para lá que tem chopp geladinho bacana lá. E os nossos apoiadores, Eurosports, daqui a pouquinho, nos próximos programas temos bolas oficiais de futebol para sortear para vocês. RTV Filmes, que cede o espaço aqui pra gente, toda a tecnologia, essa equipe sensacional que tá aqui botando o programa no ar. E a MOC Cultura Criativa, nossa agência de publicidade responsável pela nossa identidade visual. Muito obrigado a todos que apoiam o Titulares com Pedro Vieira. Agora sim, vamos pra guerra! Vamos pra guerra? Eu já tô acostumado, né? Guerrinha. Ah, o nome já diz, né? Guerra, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E eu queria já começar do assunto que abriu o nosso programa de hoje. Essa que talvez tenha sido a partida mais marcante da sua vida, pelo menos é o que nós, torcedores, achamos, né? Para todos os jogadores que tiveram lá em Indianápolis, né? É isso mesmo? Ou tem outra que vale mais do que essa? Não, sem dúvida, né? Foi marcante. Bom, primeiro queria agradecer, Pedrão, pelo convite, por estar aqui com você, fazendo a abertura, e desejo o maior sucesso nessa sua caminhada aí. Você é merecedor, tanto é que já está aí já super produzido para uma caminhada longa e com sucesso. Que Deus te ouça. Bom, lógico que é um jogo mais marcante, tanto é que 30 e poucos anos depois, todo mundo lembra, se emociona. E aquele negócio, né? É o resultado que coroa um trabalho. Eu vou te falar uma coisa interessante. A gente está aqui com os nossos técnicos da RTV. O Rodrigo, por exemplo, que é fã de basquete, ele falou que já viu esse jogo aí na íntegra muitas vezes. E é uma pessoa que em 1987 ainda faltavam 10 anos para ele nascer. Então, quer dizer, atravessou gerações esse time do Brasil, né? Eu lembro que eu tinha 12 anos, eu assisti esse jogo ao vivo com meu pai e nem era muito fã de basquete, porque lá em Belo Horizonte o basquete não era muito difundido naquela época.
Mas foi tão empolgante a campanha dessa seleção que todo mundo acabou assistindo e se emocionando. Brasil, medalha de ouro, 120-112, a comemoração do Brasil, vai terminar o jogo. O arremesso norte-americano cai, não tem importância, termina o jogo. Brasil, campeão. O time. Nosso? É. Ah, lógico. Lógico, né? Fala aí pra galera, vamos lá. Então, vamos os testar 3 a memória. armadores eram o Mauri, o Cadum e eu. Né? Sim. Aí nas laterais tinha o Oscar Marcel, o André, que hoje mora nos Estados Unidos, de Jundiaí, jogava no Monte Líbano na época, né? Um 3, que a gente chama um ala alto, né? E o Paulinho Vilas Boas, que era o lateral que foi cestinha do Mundial um ano antes. Então você vê que time que era, né? Técnico Arevidal, grande Arevidal. Os pivôs, o Gerson, Rolando, né? O Pipoca, o Silvio e o Israel. Vocês chegaram a imaginar que vocês entraram e falaram, não, nós vamos vencer esse jogo? Ou vocês chegaram com aquela humildade e falaram, não, vamos fazer o nosso máximo, se der vai rolar, vamos durante o jogo percebendo como é que vai esse jogo? Ou já tinha aquela, por uma campanha muito bem feita, né? Vocês já tinham essa certeza, entre aspas, de que poderiam vencer esse Dream Team dos Estados Unidos? Bom, essa equipe, em 85, ela começou a ser formada, né? Por várias etapas, começou em 80, 82, 84, uma mistura de gerações. Em 85 o Ari assumiu e começou a aproveitar a linha dos 3 pontos. Então nessa seleção, pelas características e pela visão do Ari, né? E era uma equipe que tinha muitos líderes, todo mundo participava na formatação do jogo. Chegamos à conclusão que a gente não tinha internet, né? Ficava jogando buraco, conversando muito. Por estatística, era pessoal muito inteligente, tinha médicos, engenheiros, né? Várias profissões, os jogadores, e tinha um nível intelectual muito alto. Aí nós começamos, pelas características, a gente tinha que chutar, todo mundo chutava 10, 8 bolas dos 3. Na época nós começamos a chutar 30, 40 bolas dos 3, que foi um arraso, né? Todo mundo achava que era louco, eram terroristas. Só que com aproveitamento de 50%. Então, 3 pontos alto. Com aproveitamento de 50% equivale a 70% com a bola de 2, que ninguém tem. 70%, a não ser que faça bandeja todo jogo. Então, normalmente é 45%, 50% dos 2. E normalmente 30%, 35% dos 3. Essa geração tinha de lance livre 95%. Né, por jogo, todos. Dos 3, na faixa de 50%, 55%. E de 2, era um time que tinha mais de 60%. Então, o que a gente tinha que fazer? Volume de jogo. Então, todo mundo jogava para fazer 100, 120. Essa seleção, jogava para fazer 200, 250 pontos. É o que a gente vê na NBA hoje, com 4 quartos de 12 minutos. O nosso era 4 quartos de 10 minutos. Né? Na realidade, na época, era 2 tempos de 20. Né? Não tinha os 4 quartos ainda. E a prova disso foi que o placar foi bem alto, né? Foi então, 120, dentro das assim. estatísticas, a gente veio trabalhando totalmente diferente do que todo mundo jogava. Né? Hoje a gente vê depoimento como Steve Kerr, que é o técnico do Golden State, e tantos outros treinadores, que aquilo lá surpreendeu os Estados Unidos, porque nós jogamos contra os melhores universitários, dentro da casa deles, invencíveis. E por esse estilo de jogo, nós surpreendemos eles e ganhamos. E aí os caras se questionaram, falaram, pô, peraí, o que aconteceu de errado aqui? E aí começaram a estudar o jogo e viram a importância da bola de 3 numa recuperação de jogo ou de você distanciar no jogo através de um bom aproveitamento. E aí começou taticamente, que a gente chama de espaçamento, abrir o jogo, que é 4 abertos, todo mundo arremessar. Hoje a gente vê pivôs arremessando, todo mundo joga dentro, todo mundo joga fora, fazer várias funções. Então, por um resultado desse e um questionamento do estilo deles, ele jogava com valorização de posse de bola, não errar, e nós jogávamos para acertar. Era uma geração tão maluca, que, por exemplo, para falar assim, deixa eu fazer de dois que nós fazemos de 3. E isso na somatória, no final, dá 15 pontos de diferença. Então, a gente ganhava com esse raciocínio de jogo e acreditava piamente nisso aí, cada um tinha sua função tática abrindo mão. Por exemplo, eu era cestinha em Franca. Na seleção fazia 5, 8 pontos e estava bom demais. Legal. Vou pedir mais uma vez para o pessoal repetir o vídeo do final
desse jogo histórico, para a gente falar um pouquinho mais dele. A maioria das pessoas, né, ainda mais da geração mais nova que não acompanhou ao vivo esse jogo, elas, até por um pouco de culpa da imprensa, lembram muito desse cara aí que acabou de aparecer, que é o Oscar, né? Então ele ficou sendo como o grande herói desse jogo. E isso aí é uma injustiça com os outros jogadores, né? Porque não foi só esse jogo, existia uma campanha, né? Igual você falou, todo mundo arremessava, todo mundo pontuava bem, era um jogo de malucos, mas era um jogo de equipe. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Existe algum tipo de mágoa ou de ressentimento com a imprensa em geral ao longo dos anos posteriores ao PAN por dar esse título praticamente na mão do Oscar? Não, de forma alguma. O apelido Mão Santa veio desse jogo, né? Não, de forma alguma. A gente é muito bem resolvido, a gente sabia que cada um tinha sua função. Ele e o Marcel diferenciados em termos de arremesso, né, de qualidade. Nem por isso, sem a gente, eles não fariam nada, né? Então, a gente não tem esse tipo de problema, e a gente sabe, né, que quem faz os 3 gols que vai pro Fantástico, né, quem passou a bola, né, quem pede gol no Fantástico é quem faz os 3 gols, não é quem passou a bola e quem defendeu lá atrás. Mas faz parte da... E naquela época, merecia, a estatística não era valorizada, né, que significa assim a eficiência do jogador, assistência, roubada de bola, pontuação, rebote, toda aquela parte que constrói o jogo. O que eles valorizavam? O cestinho do jogo. O cestinho do jogo foi o Oscar, segundo o Marcel, então normalmente eram os mais valorizados, mas eles representaram bem a gente na função deles e nós na nossa. Agora eu quero que você fale para mim, nesse momento aí que o juiz apitou o final, que todo mundo tá aí comemorando, qual que foi a sua reação? Quem você abraçou? Eu tô abraçando aí no chão. A gente abraçou todo mundo, a gente não sabia para onde que ia, porque o ginásio tinha o pessoal da seleção, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, as meninas do vôlei, do basquete, os caras do futebol, o Raí tava, todo mundo na época lá, e a gente assistindo, acompanhando. E todo mundo, é normal, né? Todo mundo torce pro mais fraco. E Porto Rico, as outras seleções estavam torcendo pro Brasil no final, da hora que começou a virada. E o ginásio ficou calado, os americanos, eles não tinham nem noção do que estava acontecendo. E todo mundo, né, que não era americano, lá, as meninas torcendo, essa Hortência, entrando na quadra. Robinson aí não sabe o que faz, se chora, se grita, se sai correndo. Não sabia o que fazer. Sinceramente, a gente ainda passou mais umas 2 semanas sem saber o que tinha acontecido. Só hoje que a gente vê a dimensão e tenta mensurar o que foi conquistado. Guerrinha, sensacional. Obrigado por esses depoimentos aí. Gente, só cortar para minha câmera aqui, ó. Um pouquinho do currículo, né, do currículo. Além de ter feito parte dessa equipe fantástica aí, desse título histórico para o Brasil, o Guerrinha, ele tem os títulos do Campeonato Paulista de 2016, Liga Sul-Americana 2016, vice-campeonato da Liga das Américas 2018, vice-campeonato do NBB com o Mogi 2017 e 18. Isso com o Mogi, hein? Com o Mogi. Foram 5 temporadas aqui, 265 jogos, 183 vitórias, 82 derrotas e 69% de aproveitamento, o que é um número fantástico, assim. Isso aqui pelo time de Mogi. E ganhou o troféu Ari Vidal, obviamente, na temporada 19 e 20, o único em 12 temporadas do NBB. Né? E além de outras conquistas, como o 5º lugar na paralisação do NBB, que não terminou na temporada 19-20, né? E o 8º colocado com esse time, o último time agora, que teve uma questão de patrocínio que estava muito restrita, o elenco era muito enxuto, não conseguiu montar um time tão bom quanto aquele que tinha Chamel, Larry Taylor, Tyrone e companhia limitada, mas que fez uma excelente campanha, terminando entre os 8 melhores do NBB, e tudo no comando do Guerrinha aqui. Vamos agora fazer só uma pausa, Guerrinha, que eu quero chamar aqui um vídeo de um dos nossos patrocinadores para a gente dar a visibilidade para quem consegue colocar esse programa no ar, ajudar a nos fazer esse programa no ar e nos dar essa diversão aqui. O pessoal do Arrumando a Casa, vamos rodar esse vídeo aí. Meu amigo Rui,
eu queria falar dessa empresa que, curiosamente, eu sou cliente já há muitos anos. Guerrinha, eu tenho móveis da Arrumando a Casa em todos os cômodos da minha casa. E eu sou cliente deles em 2008. Então eu falo pro Rui, você está sendo patrocinador do meu programa agora, mas eu já comprei muita coisa de você aqui. Eu olho pra sala, tem um móvel seu. Eu olho pro quarto, tem um móvel seu. E ele é uma pessoa fantástica, uma história de vida de vencedor, porque era um vendedor de almofadas ambulante aí que vendia pelo Vale do Paraíba, São Paulo, região metropolitana, e aos poucos, com muita determinação, conseguiu abrir a sua primeira loja e agora tem um complexo lá na Estrada do Café Solúvel que tem só o melhor de qualidade em móveis, tem uma fábrica própria de móveis planejados. Então o Rui é uma pessoa vencedora, mineirinho igual eu, está fazendo sucesso aqui em São Paulo e é uma referência aqui em Mogi. Queria agradecer, viu, Rui, a você por todo o apoio aí nesse novo projeto do Titulares. Aqui você também é titular. Legal? Vamos para a próxima atração agora. Agora eu quero colocar um vídeo aí, que é um vídeo recente das suas conquistas que eu acabei de falar aqui com o Mogi. Nós temos algumas imagens selecionadas e agora eu queria que você fizesse uma avaliação sobre todas essas temporadas que você passou aqui em Mogi, desde a sua chegada até esse fim de ciclo. A gente vai rodar os vídeos aí para você comentar, Guerrinho. Qual que é a avaliação? Balança mais para o positivo, mais para o negativo? Os negativos, mesmo que em menor proporção, pesaram de alguma forma dolorido em você? Ou é mais alegria de ver essa torcida que enchia o Hugão por tantos jogos? Totalmente positivo, né? Eu cheguei aqui, era uma equipe que necessitava de um título, nós ganhamos 2, né? Ganhamos 2 títulos, Sul-Americano e Paulista, depois de 20 anos. Sul-Americano nunca tinha vencido a cidade de Mogi. E a partir daí, com a saída da Elbor, né? Foram 3 anos difíceis. Que cada ano, por isso que no primeiro ano eu tive quase 89% de aproveitamento, e no último ano 59%, né? Terminando uns 69%, que é altíssimo. Mas imagina a gente com um time igual ao do primeiro ano que eu cheguei aqui, se tivesse ainda melhorado um pouco, como o Flamengo vem fazendo, né? Mas independente do nível da equipe, de investimento, a gente conseguiu sempre manter o espírito de uma equipe competitiva, uma equipe resiliente. Eu acho que o último jogo nosso com o Flamengo agora retratou um Mogi mais fraco de todos os anos em termos de orçamento e situação, né? Talvez não do Renascimento, né? Que era praticamente uma equipe sub-20. Renascimento você jogava torneio início, você não jogava NBB contra o Flamengo, atual campeão da Liga das Américas e futuro campeão mundial. Então, dependendo da competição que você joga, qualquer time vai. Mas o NBB é para poucas equipes e a gente caiu de pé nesse último, com todos os problemas administrativos, com todas as limitações orçamentárias. A equipe foi valente, brigou, os jogadores briosos, né? E a gente não deixou a peteca cair em nenhum minuto, né? Você vê, verdade. Eu encerrei com 5 meses de atraso no meu salário e nem por isso um dia sequer eu deixei de dar o meu máximo, independente se eu estava recebendo ou não. E como eu, os jogadores também. Então a gente se sente muito orgulhoso pelas dificuldades, a gente conseguir principalmente esse espírito de resiliência, esse espírito de comprometimento com a cidade do Mogi das Cruzes, independente do resultado. Nessa questão da resiliência, eu queria tocar num ponto que talvez tenha sido o grande símbolo dessa última temporada, que foi o desempenho do Fúvio. Com 39 para 40 anos, o rendimento que ele teve, a garra, o espírito de luta, a capacidade física e a capacidade de recuperação também do Fúvio foi uma coisa que assombrou todo mundo, né? Porque ninguém imaginava que um atleta já veterano, né, que com um histórico de lesões, pudesse ter uma temporada tão fantástica igual ele teve. Você concorda comigo nisso aí? Com certeza. E teve um trabalho em torno disso, além de toda a capacidade dele, que além do talento, da experiência, da característica dele, ele já era um jogador pronto, né, um jogador, mas que chegou aqui desacreditado totalmente, vindo de temporadas de lesões. O jogo dele tinha perdido o brilho
E eu lembro muito bem, em frente ao clube de campo, eu chamando ele na calçada, né? E ele tentando, apenas chegou bem fisicamente, perdeu bastante peso, mas eu falei para ele, nós temos que ter um ano de resistência de física sua, não é nem resistência de jogo, todo mundo sabe do seu talento. E quando, dentro do nosso plano de jogo, plano de tático pro Fúvio, né? Ele veio como segundo armador e o Alexei seria o primeiro. Como o Alexei teve várias contusões, o Fúvio foi ganhando mais espaço e mais minutagem, mas a gente tinha um cuidado com a minha experiência de preservá-los no treinamento em algumas partes. Parte tática a gente mudava para ele não ficar levando a bola o tempo todo. A gente criou sistemas para a bola chegar e ele ter a bola apenas lá no jogo organizado, onde ele é fantástico. Né? É Magic, Fúvio, merecidíssimo apelido. Assim, ele com toda a competitividade dele, talento e um trabalho físico, um trabalho de fisioterapia, um trabalho da Imote, que é um dos grandes patrocinadores, um dos grandes responsáveis nos últimos anos da alta performance do time. Com certeza, o trabalho do Nali, do Ale, da equipe de fisioterapia junto com o Atílio, né? O Érico, preparador físico, toda a nossa equipe ajudou muito o rendimento do Fúvio. E principalmente ele tendo arremesso, ele chegou muito sem confiança. E eu brigava no bom sentido e passei confiança pro Fúvio que ele tinha que arremessar. Teve um jogo no Paulistano que ele chutou 9-8 dos 3. Então acho que foi uma série de coisas para colocá-lo num patamar aí bem competitivo no final da carreira dele, que acredito que a gente conseguiu, junto principalmente com ele, ganhar um plus aí para mais temporadas. E para mim, pessoalmente, uma das coisas que mais chamou a atenção foi que, além da assistência, que é a especialidade dele, e do chute de 3 que ele desenvolveu nessa temporada, foi a questão dos rebotes. O Fúvio teve um índice que, para armador, em rebotes, é muito alto. E aí não é a característica dele física, né? Exatamente. Mas eles, com a experiência dele, se posiciona bem, né? E nem sempre quem fecha o rebote, pega o rebote, né? Que a gente chama. E ele conseguiu beirar o triple-double aí vários jogos e com além disso, liderando o time dentro da quadra. Então foi 2 temporadas fantásticas do Fúvio. Espero que ele jogue bem essa temporada, menos contra a minha equipe. Então, já que você levantou a bola, né? Você levantou 2 bolas, você deu 2 assistências para mim. Eu vou fazer uma de bandeja e outra de 2, pode ser? Lógico. Vou pegar pela última agora. O seu time, né? Deixou Mogi, agora já revela pra gente aí. Vai voltar pra casa? Na verdade, não houve a renovação. Gostaria de continuar muito em Mogi, mas não foi possível, né? E recebi uma proposta recentemente do Bauru, onde eu já trabalhei 13 anos. Uma carreira brilhante lá no Bauru também. 2 ciclos lá, primeiro na Tilibra, depois no atual projeto. Essa equipe, eu que praticamente criei essa equipe. Fiquei por 8 anos lá, também conquistando Liga das Américas, vice-mundial, ganhando um jogo do Real Madrid no Ibirapuera, jogando contra a NBA, campeão sul-americano, paulista. Então foi uma trajetória fantástica também, mas independente desses resultados em Bauru e aqui, o que mais me deixa feliz, por exemplo, nos 2 lugares eu sou francano de nascimento, né? Mas nos 2 lugares eu recebi o título de cidadão mogiano e cidadão bauruense. Verdade, então isso mostra como as pessoas se identificam com o meu trabalho. É verdade. E a questão é que você vai para lá, mas você deixa um pedacinho seu aqui, da mesma forma que você deixou um pedaço lá em Bauru quando veio para cá. Então vamos com ciclos. Lógico. Quem sabe no próximo a gente te recebe aqui de volta já de braços abertos, porque a torcida te adora. A segunda bola que você me deu assistência foi a questão das lesões e como que o Imote ajudou o time a se manter competitivo na recuperação dos atletas, e não foi só o Fúvio, né? A gente teve lesão do Alexei, a gente teve do Fusaro, na época do Fusaro, o Gruber com cirurgia no joelho, o Fabrício, o Jay com ruptura no tendão do bíceps. Todos esses atletas foram bem cuidados pela Imote e retornaram a jogar num tempo legal e com alto nível. Então eu quero fazer uma chamada aqui, chamar no nosso telão aqui, um representante da Imote, que é a nossa parceira, é uma das nossas patrocinadoras, que você conhece bem, né, Guerrinho? Tá aí o grande Renan Higuchi, fisioterapeuta do Imote. Renan, muito bem-vindo aqui ao Titulares. Você é nosso titular também aqui. E eu queria que você falasse sobre como que foi fazer esse trabalho
por tantas temporadas, né, junto com o Mogi, com o esporte de alto rendimento e dando tanto resultado legal aí para o pessoal do basquete. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Eu queria agradecer aí o convite. Tá gostoso demais, assim, o projeto tá super bacana de assistir o programa, ouvir a história, a experiência do Guerra lá na seleção, então é muito legal ouvir de quem tá de dentro, né? Então foi muito bacana. E vocês puxando a história é super legal, né, Guerra? Quando você chegou aí, alto nível, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho super bacana e você falou assim, pô, a gente conseguiu trazer o título para Mogi. E a gente tratando os atletas ali, a gente vibra junto. Eu lembro até hoje aí que a gente pegou a lesão do Elinho, que rompeu o ligamento cruzado anterior. E, enfim, ele não jogava tanto, ele não tinha uma sequência, a gente, né, o Larry assumia mais ali, aí ele teve a lesão, a gente fez a reabilitação dele e eu lembro como se fosse hoje. Quando chegou na final do Paulista, eu tava lá no meio da galera, torcendo, vibrando, e, pô, você colocou o Elinho, ele entrou, jogou demais, roubou muita bola, fez o título ali, uma participação muito legal, e o sentimento que dá pra gente como fisioterapeuta é que o título é nosso junto também, né? Então é gostoso demais a gente poder ter essa participação. Isso trazendo lá do começo, né? 2016, quando a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho. E desde 2015, 16 que a gente vem acompanhando os atletas, a gente teve vários casos que a gente sabe que a nossa atuação ela foi importante. Se eu pegar mais recente aí agora, o Fulvio que vocês estavam citando, né? Então, tanto o Alexei, que teve a lesão, fez uma cirurgia, teve que afastar por mais tempo, e aí o Fulvio ele acabou assumindo, com a idade dele, acumulando jogo, fadiga muscular, a idade, a gente sabia que isso era um fator que determinava, e muitas vezes o trabalho do fisioterapeuta lá dentro da clínica, no IMOT, o trabalho que a gente vinha realizando, né? Ele vinha todos os dias, 8 horas da manhã, a gente trabalhando com ele, fazendo trabalho de recuperação muscular para diminuir fadiga, liberando musculatura, tensão muscular, bota compressiva, e como é que você tá, como é que tá indo, vai treinar, não vai? Então, todos esses atletas que passaram por nós, o trabalho vem sendo sensacional, né? Fundamental, e o sentimento é esse, que a gente está ali dentro, o título é nosso junto, e Mote tem orgulho demais de fazer parte disso. Foi um prazer trabalhar com você aí, viu, Guerra? De verdade. Obrigado, eu que agradeço, Renan. Renan era vizinho de prédio, quando eu cruzava com ele no elevador, ele já dava umas duras nele, porque eu sou bem competitivo, né? O time nosso é diferente do deles. Corre aí, Renan, tô precisando do Fulvio. Eu vou lá, ele sabe disso. Mas a IMOT é fantástico, a equipe médica, a clínica de fisioterapia no nível superior e inferior. A minha esposa foi atendida lá, né? Graças a Deus eu nunca precisei, né? Eu tô aqui desde 2001, quando eu cheguei em Mogi, eu sempre procurei IMOT, porque eu sempre fui um esportista, mas sempre fui meio desleixado com relação à prevenção. Então sempre tava lá no IMOT, ou com ligamento rompido, ou com pé estourado, tornozelo rachado. Pedro, o nível desde que eu parei de jogar futebol, não tem tido mais nada, graças a Deus. Mas foi uma dor no coração, mas fez bem para mim. Você vê a cirurgia do Jay, né? E a recuperação dele, um caso gravíssimo. A do Gruber, a última, que o Nali fez na perfeição. O Rodrigo, acho que fez a do Elinho, né, Renan? E tantas outras cirurgias aí, né, próprio do Alexei, e voltar a competir em alto nível. Isso é uma referência no nível que é tratado aqui, nível de seleção brasileira, nível internacional. O IMOT está de parabéns, e eu fiz questão de agradecer toda a equipe, através do Ale e do Nali, né? A minha participação aqui, nesses 5 anos, a IMOT foi fantástica no meu trabalho. Não, é um lugar diferenciado realmente. Renan, eu queria te perguntar o seguinte, vocês têm lá um núcleo, que é um núcleo lá de reabilitação de alto rendimento, né? Que vocês atendiam os jogadores do Mogi Basquete. Mas eu queria saber para o cidadão comum, né? Que gosta de praticar esporte, que é um esportista como eu, assim, que tenta fazer uma corrida, uma bike, jogar um tênis, enfim.
Vocês também trabalham com esse tipo de pessoa lá e como que é o atendimento, que tipo de serviços vocês oferecem para essas pessoas que não querem se machucar e que quando se machucam precisam recuperar rápido para não perder o pique? É legal até você falar isso aí, Pedro, essa pergunta, porque como as pessoas veem a assistência que a gente dá para o pessoal do Mogi Basquete, eles entendem que a gente só atende atleta. E na verdade não. A maioria das pessoas que a gente atende são os praticantes de atividade física. Então aquela pessoa que tem a profissão normal e gosta de correr, bater a bola dela, ela gosta de jogar um beach tênis, fazer crossfit, mountain bike, enfim, qualquer atividade. E o que eu gosto de destacar sempre é que a gente oferece um atendimento de alto nível, um atendimento que é voltado para um atleta de alto rendimento, para aquela pessoa que não é um atleta de alto rendimento. Esse é o nosso core da pegada que a gente desenvolve lá no Emote, né? Então a nossa ideia é trazer essa excelência de atendimento. E o Guerra sabe disso, né? A estrutura que o Emote investiu e montou para atender os atletas do Mogi Basquete, a gente não encontra na maioria dos times da NBB. Pode pegar futebol, primeira divisão, segunda divisão. Então hoje a gente tem uma estrutura para oferecer para quem é uma pessoa normal, né? Ou esportista. Então essas pessoas sem dúvida podem procurar a gente tanto para tratamento quanto para a parte de prevenção. E hoje a gente está desenvolvendo muito a questão da medicina esportiva, que é uma pegada bem legal aqui também. Então a gente está com um cardiologista especialista na parte de medicina esportiva, ortopedista especialista em medicina esportiva, que faz toda a parte de ergospirometria, que é um recurso que não tem aqui na região do Alto Tietê. E o Emote, mais uma vez, está inovando e trazendo para quem precisa cuidar, né, na nossa região. Pessoal que não entende muito esses termos médicos, inclusive eu, o que seria ergospirometria? Para que serve esse exame? Ah, legal. A ergospirometria é um teste de função tanto do pulmão quanto da parte de coração. Então ele faz uma troca gasosa através de um aparelho, ele vê como que está a condição do pulmão e como que está a condição do coração. Então você consegue ver de fato ali com gráficos, com números dentro do exame como que está a saúde de todo esportista. E que a verdade é a seguinte, a maioria das pessoas não fazem, elas não procuram. E isso é importantíssimo. Através de um teste desse a gente consegue prevenir uma morte súbita, alguma disfunção cardíaca, identificar, e aí a pessoa vai lá e trata antes de que algum problema aconteça. Então esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do Emote também, junto com o pessoal da medicina esportiva. Renan, muito obrigado pela sua entrevista. Você tem de cabeça aí o telefone do Emote para o pessoal que quiser conhecer mais, marcar uma visita lá para conhecer os equipamentos e o tratamento que vocês disponibilizam lá? Pode falar, fica à vontade. Espera aí. De cabeça aqui você me... Consulta a colinha. Ah, mas é legal o cara dar o telefone aí, pô. Não tem problema. 4728-3420. Esse é o nosso telefone geral, tá? É porque eu sei o meu de cor do meu setor. 3420. 20, isso aí. 3420. Pode procurar a turma do Emote lá para fazer a sua prevenção, viu, gente? Não deixa chegar na lesão, não, porque isso aí é sempre pior para todo mundo, tá? Prevenir é com o Emote lá. E agradeço mais uma vez a sua participação, Renan. Manda um abraço pro doutor Alexandre. E manda firme na parceria aí. Agradeço a parceria aí, Pedro. Abraço, Guerra. Tudo de bom, viu? Boa sorte aí. Obrigado. Valeu. Técnico do Bauru e que deixou o Mogi depois de 5 temporadas, né? 5 temporadas. 5 temporadas de muitas vitórias para o Mogi Basquete. Queria rodar aí algumas imagens de treinos do Mogi que a gente tem aí separadas. E aí, me fala aí quais foram as principais dificuldades nessas 5 temporadas que você elege nessas 5. Eu sei que foram muitas lesões, foram questão de patrocinador também, questão burocrática, mas se fosse para eleger 3 situações. A primeira, pior para mim, foi a história do doping, né? Que fizeram, que eu e o Danilo fomos punidos injustamente, que a gente não é médico, a gente não entende remédio, e a ABCD puniu a gente, ficando ali no final de 3 temporadas atrás, fora do playoff contra a Franca, fora de alguns jogos, suspenso. A minha carreira de 40 e poucos anos, nunca tive nada, sou um exemplo, não tomo remédio na minha vida pessoal, nunca tomei como atleta, né?
Nem existia fisioterapia na minha época quando eu jogava. Hoje, graças a Deus, eu acabei de falar, nunca fui na Imote, graças a Deus. Né? Ainda bem, né? Não precisar de advogado, não precisar de médico. Já é uma só vitória. na urgência. E eu nem sei nome de remédio, só sei Novalgina, para você ter uma ideia. E fui punido injustamente, eu e o Danilo, através do doping. Para mim, aquilo lá foi a maior injustiça que teve e foi difícil demais, né? O que injustamente o Chamel passou também, o Fabrício em alguns momentos. O Fabrício ficou quase um ano, né? Eu ia até no vestiário com o Fabrício, chorava junto com ele para ver o nervosismo dele, coitado. E a gente teve muitas dificuldades, aí para mim foi a maior. A segunda maior foi chegar aqui e uma expectativa muito grande da cidade, né? Com uma equipe boa, não a melhor em termos de elenco, nem de investimento, mas uma expectativa e uma necessidade de ganhar um título. E a gente conseguiu levar 2. Eu acho que esses 2. E o terceiro, a última temporada, né? Que para mim foi muito desgastante. Falei pro Nilo que para continuar mais um ano assim, eu mesmo não continuaria, nem para ele seria bom. Você mencionou 5 meses de salários atrasados, isso aí complica para todo mundo, né? Então, e a gente via a dificuldade e a luta do Nilo para conseguir reverter e não tinha apoio nenhum de ninguém, né? E essa pandemia também ajudou a complicar ainda mais a situação, né? Porque as empresas, né? Queda de faturamento e tudo, não consegue disponibilizar. Como é que você chega num lugar e fala para pedir um patrocínio e ele está despedindo funcionários? Exatamente. Então fica um negócio complicado para todos e principalmente para a gente que recebe, né? E trabalha com emoção. Mas eu consegui liderar o time e não deixar ter nenhum tipo de interferência de ninguém. E os jogadores foram fantásticos, a equipe demais, e a gente finalizou a temporada com dignidade. Vamos agora chamar mais um participante aqui ao vivo com a gente. Vou chamar na nossa câmera aberta. Nós temos um convidado aqui muito legal, Guerrinha. É o senhor Jorge Conforto, é um advogado. Ele não, você já o conhece, obviamente, pela sua reação, né? É um dos torcedores super fanáticos pelo Mogi Basquete. Ele não é de Mogi, ele é casado com uma mogiana, mas que desenvolveu uma paixão absurda pelo Mogi Basquete. Estava em todos os jogos, você deve saber disso. Já deve ter encontrado com ele, inclusive. Eu conheço pela rede social. Então agora nós vamos bater um papo com ele. Já a chamada vai estar sendo viabilizada aí. Ao vivo, né? Que legal. Tudo ao vivo. O pessoal foi convidado aí, a gente só está fazendo a conexão com ele. Mas a situação é a seguinte, a questão da paixão pelo Mogi Basquete, ela meio que, em alguns casos, transcende a questão do município, né? Da pessoa ser moradora de Mogi das Cruzes, enfim. Não é só o exemplo do Jorge. A gente Xará, meu xará. Aí, tá vendo? Mais uma coincidência. Mas eu conheço muitas pessoas que elas não têm raízes mogianas, mas que adotaram assim, o Mogi como o seu grande time, até mais do que times de futebol. E quando eu cheguei aqui, eu lembro que o Bertolli falou que Mogi era... Fala Mogi Guaçu, Mogi Mirim, por causa do futebol. E que depois daqueles títulos, do trabalho realizando, hoje Mogi das Cruzes, você fala Mogi Basquete, Mogi das Cruzes. Então isso ficou muito legal, né? E um depoimento que queria dar fora... esses torcedores, esses dias eu recebi, né? O Nilo também recebeu uma senhora que é torcedora fanática, não é a Dona Lúcia, é uma outra, Marilena, a filha dela, Iracema. Quando a minha saída do Nilo, ela perdeu a fala. Nossa. Ela entrou em depressão 2, 3 dias, não conversava com ninguém. E aí nós fizemos uma ligação para ela e ela voltou a voz, voltou a alegria dela. De conversar com a gente, de tanto que a gente tocava nas pessoas, né? A equipe, você vê a importância, onde que chega uma decisão de tirar ou não uma pessoa e o que toca as pessoas, né? A importância da gente. E ela voltou a falar, voltou a conversar, voltou a sorrir, saiu da depressão e de presente, além de todo esse carinho, ganhou uma orquídea fantástica. Olha que coisa, né? Acabam virando parte da família, né? E vamos falar com mais um integrante dessa família do Mogi Basquete aí. Nós estamos aí com o Jorge Conforto na tela. Jorge, nos ouve bem? Boa tarde para você, obrigado por participar. Vamos entrar no bate-papo com o Guerrinha aí, tá aguardando as suas perguntas e, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde.
Vi que tá um pouco escuro aí, que eu tô no carro. Acho que dá pra ver. Programa é assim mesmo, a gente tá falando ao vivo, é dinâmico. Tá dando uma travadinha aqui, mas o áudio tá legal aqui pra gente. Se você quiser, pode ficar à vontade para bater o papo. A gente tava comentando aqui dessa questão da paixão do mogiano, e que não é só do mogiano, né? Você não é de Mogi, mas desenvolveu um amor pelo time. Queria saber de onde que veio essa paixão sua pelo time. Ah, legal. Primeiro, agradecer por tudo que o meu xará Jorge Guerra fez pelo nosso time. A torcida toda, 99,999% está triste com a saída. E a minha paixão pelo Mogi Basquete, ela vem... Eu sou mogiano de adoção. Eu sou casado com uma mogiana, acompanho o Mogi Basquete por conta dela. E o que mais me motivou foi os meus filhos crescerem dentro do Hugo Ramos, vendo aquele time de guerreiros ali, com o seu treinador, seu comandante, contra todas as adversidades, fazendo bonito. Legal, Jorge, isso aí é bacana, né? Depoimento super legal. Você tem alguma pergunta para o Guerrinha que você queira fazer? Eu sei que você deve ter um monte aí, mas fica à vontade. Na verdade, o que eu queria fazer, eu não sei se alguém já perguntou, o que eu queria falar. Quando a gente olha o NBB, a gente vê equipes disputando a mesma competição com um grau de investimento muito diferente. Será que alguém da organização do NBB já pensou em colocar certos limites para dar uma paridade maior entre as equipes? Parecido com o que acontece, por exemplo, na Liga de Vôlei? Acho que foi. Mas acontece que a gente tem que nivelar o sarrafo para cima, não para baixo, né? Então, acho que as equipes que estão abaixo, que devem se preparar melhor, tem como. Mogi das Cruzes é uma cidade rica, de grandes empresas e que poderia ter melhores investimentos, principalmente uma cidade, se a gente for colocar aqui histórias e depoimentos, como o seu, como o da Marilena, que eu falei, e tantos outros que vocês conhecem, deveria investir mais, não o Flamengo diminuir o investimento. Agora, a gente tem na Liga, no NBB, nós temos clubes de situações diferentes. Por exemplo, clubes de futebol. Corinthians, São Paulo, Flamengo, teve Vasco, Botafogo, né? Botafogo, uns mais organizados, outros menos organizados. Nós temos clubes sociais como Paulistano, Pinheiros, Minas. Temos clubes de cidade como Franca, Bauru, Mogi, né? Campo Mourão, e a gente vai para Pato Branco. Então, são estruturas diferentes que não dá para você nivelar por baixo. Eu acho que as equipes que estão abaixo têm que se organizar mais, a cidade se organizar mais. Hoje, conversando com o pessoal de Bauru, é difícil você procurar investimento fora hoje no esporte, né? Então tem que ser, às vezes, mesmo regional, não ter tanta política no meio envolvida, ser mais empresarial, ser autossustentável o projeto. Esse é o ideal, né? Para você ter uma equipe e não depender só de patrocinadores grandes, né? Como se o SESI sair, se o Magazine sair de Franca, a Luiza, tem que ter uma estrutura alternativa. Então, eu acho muito importante as equipes que estão abaixo de orçamento, se organizar, porque não tem um mínimo, porque para você fazer um esporte competitivo, você tem que full time. De manhã, à tarde, à noite, descanso, principalmente jogadores, a gente estudar, editar, conversar. Então não dá para você trabalhar e ir lá fazer isso. Então, para ter isso, tem que ter investimento, e não é só altos salários, não, né? Você ter no mínimo necessário. E a gente vê que muitas equipes do próprio NBB estão com os orçamentos ali no sarrafo, nível muito baixo. O Mogi, por exemplo, esse ano era o 12º em orçamento, né? 13º Se orçamento. vocês E acabou em me oitavo permitirem lugar. uma pergunta, emendando a essa. Você concorda com isso? Você tem alguma ideia que justifique essa sua pergunta? Ou tem alguma referência que Algum argumento? algum argumento que você possa falar pro Guerrinha?
Eu tenho uma ideia. Eu acredito que a Liga poderia nivelar as equipes dando, por exemplo, uma quantidade limite de estrelas e qualificar os seus jogadores com essas estrelas. Porque aí você faz um campeonato mais equínime, mas com todas as equipes tendo mais condições de brigar. Porque hoje começa o campeonato, a gente sabe que é uma ou duas equipes que vão brigar pelo título. Eu acho que no vôlei já foi feito isso. Na NBA você vê que já não tem mais esse tipo de ranqueamento em termos de salário, né? Podia ser um ranqueamento de nível 2 jogadores de seleção, 2 jogadores intermediários, 2... Tudo pode ser feito, mas eu acho que poderia, pro esporte crescer mesmo, é investimento. E eu sou muito a favor da democracia, a favor do livre mercado, você melhorar sua estrutura, de melhorar seu nível competitivo, do que ficar colocando regras para limitar quem conseguiu um alto nível, como o Flamengo. O Flamengo é uma equipe que há 7 anos atrás vivia com pagamentos atrasados, né? O clube profissionalizou de uma vez, geral, e refletiu no basquete, e eles têm feito aí, ano após ano, com um grande orçamento, montando grandes equipes. Então eu acho que se limitasse uma equipe dessa, né, eu acho que as outras que têm que evoluir, na minha opinião, melhorar o orçamento, fazer como Franca, que há 4, 5 anos atrás estava acabando o time, foi lá, se organizou, fazendo conselho, arrumando patrocínio, a Magazine dando toda a estrutura e o SESI, e a equipe hoje, essa temporada, montou um esquadrão melhor que o do Flamengo, né? Então eu acho que as equipes têm que trabalhar no seu lado administrativo e melhorar os investimentos. Jorge, eu queria, só para despedir de você aí, agradecer mais uma vez, que você falasse com a gente o que você espera agora dessa nova fase do Mogi, né? A diretoria renovada, o técnico já está acertado com o Bauru, alguns jogadores da base já foram renovados, mas a maioria já está deixando o clube, e é uma incerteza muito grande do torcedor, imagino que sua também. O que você espera? Qual que é a sua torcida e qual que é a sua realidade que você imagina para essa próxima temporada? Eu sou uma pessoa muito pé no chão, vivo o basquete também desde criança, e eu sei que esse próximo NBB vai ser uma temporada de muito aprendizado para o time. Deve vir uma equipe mais nova, que deve brigar ali entre a 10ª e 8ª posição. Eu espero de fato que a nova diretoria consiga trazer esses patrocínios que estão sendo comentados. Nós temos hoje um técnico experiente, nós temos um técnico dentro de quadra que também é experiente na armação da equipe, e serão os nossos pilares. Então a minha expectativa não é título, eu acho que de repente chegar num playoff e passar numa primeira fase de playoff. E a torcida tem que ter paciência com isso. Eu sou um cara muito positivo, sempre estou apoiando, mesmo nos momentos mais difíceis, e não vai mudar. Jorge, muito obrigado pela sua participação, contribuiu bastante aqui, muito legal. A gente vai estar sempre procurando trazer o torcedor aqui para dar sua palavra de torcedor, questionar as nossas personalidades que estão aqui presencialmente. Desejo uma ótima noite para você e vai Mogi. Vai Mogi, obrigado Guerrinha. E o hot dog da 1º de setembro é melhor que um lanche de uma cidade interior aí, com pão, queijo, presunto e tomate. Já deu uma cutucadinha aí, Guerra, que o lanche daqui é melhor do que o Bauru de lá, hein? Eu prefiro minha pizza, minha esfirra, que eu faço então, somos muito bem. E esporte não tem nada a ver com culinária, né? Mas o torcedor tem que dar sempre uma cutucadinha. Faz parte. Lógico. É o bom humor. Obrigado, Jorge. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Ele tocou no assunto da renovação, né, puxado por mim, e eu quero que você seja bem objetivo agora. Danilo Padovani, aprendeu tudo que tinha para aprender com você? Ele que tem que responder, não sou eu. Eu fiz o meu trabalho, ele acompanhou, espero que não. Tem que ter a personalidade dele, ser o Danilo, tirar coisas que ele aprendeu com o Paco, que aprendeu com a minha vivência, com a vivência dele, é muito importante ser ele. Eu tive
técnicos, né? Eu parei de jogar e fui ser técnico e convivi com vários, com o Hélio Rubens, com o Edivar, com o Ari Vidal e sempre a gente tira coisas boas e não tenta repetir as outras coisas que não são boas dos outros, né? Mas independente disso, é o livre-arbítrio que Deus dá pra gente. Cada um tem que ser ele mesmo, não pode ser o Guerrinha, Hélio Rubens, nem o Danilo Guerrinha, tem que ser o Danilo. Perfeito. Nós temos agora um depoimento que foi gravado a nosso pedido aqui. E esse torcedor você vai adorar. Tenho certeza que você vai adorar. Eu adorei quando eu recebi os vídeos. Pode rodar aí, pessoal. Muito obrigado por tudo que você fez. Não vou esquecer o basquete nunca. Guerrinha, não vou esquecer nunca. Te amo. Você vai morar dentro do meu coração. Não vou esquecer nunca. Volta logo pra você ser o meu técnico. Olha, você foi o melhor técnico desse país. Se você mudou de time agora, tudo bem. Agora você vai ser o melhor técnico nesse time. Arrasa! Que lindo. O Benício é um cara que encanta a gente, né? A voz dele, a sinceridade dele, porque eu sou muito sincero, então eu vejo eu como pequenininho, né? E a gente tem vários depoimentos. Tem um aniversário meu que ele gravou tocando bateria, cantando parabéns na bateria na garagem. E você vê que ele é um produto do ginásio, né? A família, os filhos indo assistir os jogos. Então é isso que é legal, né? E todo mundo que gosta de esporte, ele quer ver isso, né? A torcida sendo torcida família, a torcida saúde, a torcida alegria, né? Não a torcida briga, desavença. De forma alguma. E eu acho que a torcida do Mogi, ela exemplifica muito isso. Não só de Mogi, mas eu acredito que do basquete. A gente vê de Bauru também, assim, a de Franca. Sempre Franca é mais questionada, porque tem um pessoal que já acompanha há muitos anos, né? E eles cobram mais, mas a gente vê, quando tinha Limeira era fantástico, Rio Claro tem uma torcida fantástica, né? Não vou nem falar dos clubes de futebol aqui, você vê o Paulistano, que não tinha torcida nenhuma, depois de ser uma equipe, tornar uma equipe competitiva, como eles ficaram, entra no jogo lá, apesar de ser pequeno ginásio, uma torcida deles participativa, você vê. Então, e o Benício, assim, como a história da Dona Lúcia, do próprio Jorge, que não é de o Mogi, Jorge, mas cara, e tantos outros, né, que a gente tem aí. A gente vai esquecer nomes aqui, desculpa, mas assim, né, representando pelo o nosso amigo Benício, na hora que a gente está triste, a gente vê um depoimento desse, recebe um carinho desse, quebra a gente. Tem um outro exemplo que eu trouxe, esse aí é um exemplo bem pessoal, bem particular meu, porque são familiares meus. Eles nunca tiveram vínculo nenhum com Mogi, mas as únicas vezes que eles vieram para Mogi das Cruzes foi para assistir o Mogi Basquete. E moram em São José dos Campos, que é uma cidade conhecida também por ter um time de basquete bastante tradicional, né? Eles são de Minas Gerais, mas já moram em São José dos Campos há muito tempo. E os meninos sempre gostaram de assistir basquete, mas se apaixonaram pelo Mogi de Guerrinha, Larry Taylor, Chamel, Tyrone. A primeira vez que eles vieram no Ugão assistir um jogo presencialmente, foram convidados meus. E era um dia de plantão meu, eu estava trabalhando na quadra e eles puderam assistir da arquibancada, não só o primo trabalhando, mas depois os levei no vestiário, pequenininhos ainda, receberam autógrafo na bola, na camiseta, tem camisetas, e isso aí acredito que foi 2016, se não me engano. Agora nós vamos conversar com eles. Família Giacchini, meus queridos, como é que vocês estão? Ali, da esquerda para a direita, Eduardo, o pai, no meio o Léo e depois o Vinícius. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem aceitado participar aqui. Estamos com o Guerrinha, que vocês conheceram aqui quando vocês vieram em 2016, né? Se não me engano, 2016, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. E nós estamos aí. Tio Du, fala aí pra gente. Como é que nasceu essa paixão pelo Mogi, já que vocês não têm vínculo nenhum com a cidade de Mogi das Cruzes? Boa tarde, né, Pedro? Boa tarde ao Guerrinho. Um prazer estar falando aí com vocês. O Guerrinho é um ídolo. Para ser bem sincero, quando a gente foi a primeira vez lá, a única pessoa que eu conhecia na quadra era o Guerrinho, né?
E aí contei a história para os meninos, desde 87. Muito legal. E os meninos estão aqui com aquelas lembranças de quando a gente foi lá pela primeira vez, camisa, bola autografada, acho que foi em 2017. E foi muito legal, foi uma experiência única para eles, né? E aí a gente tomou gosto. História pro Guerrinha agora dessa questão dessas camisetas, né? Pra gente ver o quanto que o tempo passa rápido e os meninos crescem rápido. Uma é do Chanel. A camiseta que tá com o Léo, que é o menor, era na verdade do Vinícius. E a camiseta que era do Léo hoje não entra em nenhum deles, né? Aqui, ó, tá pequenininha aqui. Mas tá guardada como um troféu aqui, cheio de autógrafo. Enfim, tem uma história legal. São 2 jogadores fantásticos, né? E o Larry vai estar com você em Bauru de novo. Eu tenho o prazer. Agora. O Larry jogou comigo 2 aqui, 7 em Bauru, tá indo pra 10ª temporada comigo. Já é um filho, já. Já. Eu queria agora, Vinícius, você que é o mais velho, vamos com os mais velhos primeiro. Tem alguma pergunta pro Guerrinha? Manda bala, meu amigo. Eu tenho. Qual foi a sensação de ganhar uma medalha de ouro contra um time que nunca tinha perdido? Olha, começamos o assunto no começo do programa, ele já estava sabendo que a gente ia tratar disso. Boa pergunta, Vini. Muito legal a pergunta. E o título, ele coroa todo um trabalho, né? Porque muita gente de longe vê o resultado. Quem está no dia a dia vê o trabalho do atleta, da equipe, né? Mas o título ele vem daquela carimbadinha. E pra gente foi sensacional, porque se tivesse ficado em vice, o brasileiro não valoriza o vice, né? Não teria sido tão marcante como a gente ter rompido e derrubado o gigante como nós fizemos lá nos Estados Unidos. Então foi histórico para o basquetebol, taticamente, como eu já expliquei, e para a gente, para a nossa geração, é uma coisa que a gente guarda com muito orgulho. Leonardo, você dono tá aí, da bola. Você tá aí como dono da bola, eu tô te passando a bola para você fazer uma pergunta pro Guerrinha agora. Manda a brasa aí, meu primo. Quer perguntar? Não tem. Não? Sim, ele meio tímido. Então vamos, tio Du. Você que é um questionador nato. Esse aí... esse aí... Na verdade, não é um... A bola é sua aí. Não é um questionamento, né? Acho que é mais até um agradecimento que eu tenho falado para os meninos, né? Que o Guerrinha, aquela gestão dele, eles são responsáveis por fazer uma geração inteira passar a olhar para um outro esporte que não fosse o futebol. Né? Então eles estão para o basquete como aquela seleção do vôlei de 84 está para o vôlei. São pioneiros. Se você parar para pensar, país de 200 milhões de habitantes, a gente tem aí 20 e poucos atletas pioneiros que são responsáveis por fazer esses meninos aqui a gostar de futebol, de vôlei, de basquete, enfim, então acho que não é questionamento, é registrar mesmo a importância de um nome que nem o Guerrinha. E eu acho que para nós aqui é uma felicidade estar falando. O título é legal, mas tocar as pessoas, tocar um pai que vai tocar um filho, que vai seguir adiante com coisas boas, valores bons, né? Você vê, igual você falou, vê a equipe resiliente, não desistindo, brigando, se superando. Então, acho que esse que é o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é esse, de passar para as pessoas emoção. Legal. O Vini, só para fazer um registro aqui, ele já está curtindo basquete, já está procurando um lugar para conseguir desenvolver as primeiras habilidades no basquete lá em São José dos Campos. O Léo já é mais do futebol, canhotinho habilidoso. O pai, já joguei futebol na minha época de futebol contra ele e junto com ele, um craque de bola. Agora tá meio fora de forma, mas a nossa época passa, né, tio Du? A gente tem que deixar para os meninos já agora. Foi bom nisso, né? Exatamente, tem que deixar para eles aí. Mas o Vini abandonou a carreira do futebol para tentar agora de basquete. A gente, passando a pandemia, procurou uma escolinha para ele aí. Maravilha. E eu quero saber agora rapidinho de vocês, Vini e Léo. O Guerrinha está indo para Bauru, já está acertado com Bauru. Vocês vão junto com ele na torcida por Bauru ou vocês vão ser meus convidados mais algumas vezes vendo esse novo time de Mogi aqui? Continuam sendo torcedores do Mogi Basquete?
É, O Leão sofreu que é os dois. eu acho que pelo novo time eu continuo com o Bauru e como eu gosto bastante do Guerrinha, vou ser parte do torcedor do... Não, perdão. Vou continuar sendo torcedor do Mogi, gosto bastante do Guerrinha, vou ser parte do torcedor do Bauru também. O jogo Bauru e Mogi, você torce meio tempo para cada um. Então... Só não tem jeito de terminar empatado, né? Basquete ele empata. Léo, você fala pouco, então vou falar só uma palavra para mim. Mogi ou Bauru a partir de agora? Não sei. Fala. Não quer falar nada. Esse também vai ser meio Esse tempo. é meu parceiro. Meio tempo para cada. Tio Du, segue com Mogi ou vamos para Bauru? Não, Mogi, né? Mas desejando todo o sucesso de Guerrinha. De repente, repetir uma final com o Mogi em 2018. Mogi e Bauru, e aí que vença o melhor. Maravilha. Família, Obrigado. muito obrigado por vocês terem participado aqui. Foi um prazer para mim. E assim que tiver campeonato, vocês estão convidados para vir aqui. Agora eu vou estar cobrindo os jogos com o programa Titulares. E aí vocês vão ser meus convidados novamente. Obrigado. Tchau. Obrigado, Obrigada. Pedro. Um abraço, Guerrinha. Valeu. Privilégio da gente ser o comandante do programa agora, é que a gente pode colocar a família no meio, mas tem o seu valor. São depoimentos, família. É uma história muito legal, porque eu nunca vi isso. Várias histórias, né, ricas. É o que é a realidade dos torcedores na quadra. É o esporte que transcende o município. Eu começo a brincar assim. É aquela coisa. O time de Mogi ficou conhecido como ser um time de guerreiros, resiliência, garra e tudo. Reflete toda essa paixão de uma cidade inteira por um time, né, que representa não só a cidade, mas os valores do esporte, os bons valores do esporte, e que você, Guerrinha, você sempre valorizou ao máximo em todas as suas entrevistas, no trato com a torcida, na convivência com o povo mogiano, e o povo ele tem um respeito muito grande por você, e eu duvido que vai ter uma pessoa que vai torcer contra você de novo em Bauru agora. Eu acho que todos vão desejar o melhor, exceto quando estiver jogando contra Mogi. Né? Mogi é acima de todos, né? Ninguém é insubstituível, mas o importante no momento que você passa no seu ciclo, você marca as pessoas. E com o meu trabalho, com o meu jeito de ser, com a minha sinceridade, com o meu jeito de brigar pelas coisas que eu acredito, não entregar nunca, me identifiquei muito com o torcedor. E a gente tem que agradecer esse carinho, os Vinícius, né? O Benícius, Jorges. Os Jorges, todos, né? Como a gente ficaria aqui o programa inteiro falando depoimentos e se emocionando. Então, acho que é isso daí que é o mais importante, né? As coisas boas por onde a gente passa, e as pessoas que a gente marca, e no dia de amanhã a gente encontra. Eu encontro muitas pessoas que eu dei aula com 10 anos de idade, que hoje são pessoas bem-sucedidas profissionalmente aí, né? E que fala que lembra daquilo, disso. Então, acho que é isso que é o mais importante, né? Eu tenho que só agradecer muito Mogi e todo mundo que me ajudou aqui, principalmente essa torcida fantástica. Legal. Agora eu queria dar a última palavra para o Guerrinha. Na verdade, você já deu alguns recados aí para a torcida, você já falou, mas eu queria que você olhasse para a sua câmera individual aí e fizesse a sua despedida para a torcida de Mogi. Bom, eu não gosto de despedida, não gosto de ficar falando de quando eu chego, promessas. Eu sou do presente e da prática, né? Mas esse carinho todo que eu recebi agora na minha saída, nas mídias sociais, nas ruas, nos lugares que eu vou, nos programas que eu vou. Isso daí é que fica dentro do meu coração, um ciclo que se encerra e que eu fiquei muito feliz. Fui muito feliz, eu e a Renata aqui em Mogi, a minha família, a família da Renata quando esteve aqui sempre foi muito bem tratados, e é isso que a gente, como profissional, espera quando a gente se dedica da forma que eu me dediquei esses 5 anos, independente de qualquer problema, dentro da quadra, fora da quadra, a gente sempre tentou fazer o nosso máximo, né?
entregando ali de corpo e alma e a capacidade que a gente tem, essa vivência que a gente tem. Muito obrigado. Antes de encerrar, então, eu queria só fazer mais um agradecimento aos patrocinadores que proporcionam que a gente tenha esse bate-papo com grandes figuras do esporte mundial, né, e que fizeram história localmente aqui em Mogi também. A gente vai abrir aí nossa tela dos patrocinadores. Vamos lá. Imote, Dr. Alexandre, Renan Riguchi, que esteve ao vivo aqui com a gente, Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia, Arrumando a Casa do meu amigo Rui, muito obrigado. Grande loja de móveis, tudo ali para você, para sua casa, da melhor qualidade. Conecta Pulse, a pulseirinha que armazena os seus dados de saúde e qualquer celular pode ler o QR Code, ajuda muito na saúde das pessoas em caso de qualquer necessidade. Exacto, gestão de condomínios, Flávio da Conecta Pulse. E a Exacto é do meu amigo Rodrigo, gestão de condomínios com toda a tecnologia, tudo digital para você não perder tempo e ter uma segurança na sua casa. Germânia Cervejaria, Grande Paulo. Esse final de semana estamos aí para tomar uma cervejinha com você, convidando a todos também para conhecerem o espaço da Germânia lá no Mogilar. Euroesportes, daqui a pouquinho tem bola de futebol para a gente sortear. Aqui, RTV Filmes, meu amigo Mário Theo Magalhães, muito obrigado mais uma vez pela parceria. E a MOC Cultura Criativa, a agência que foi responsável pelo nosso logotipo e nossa identidade visual. Vamos aqui para a nossa câmera aberta. Guerrinha, mais uma vez. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado pelo privilégio de te entrevistar nesse nosso novo espaço esportivo aqui. E a gente vai contar sempre com você agora online. Sempre que eu precisar, vou chamar. Opa, sucesso a vocês, a caminhada nova. Caminhada nova para todos nós. É isso aí, mais um pouquinho de imagens então do título de 1987 do Guerrinha para encerrar o nosso programa. Um grande abraço a todos, um beijo, ótimo final de semana para todo mundo e até semana que vem com mais Titulares com Pedro Vieira. Um abraço! Jogando partida de coração, de coragem, de ambição, banco vibrando. É isso aí, medalha de ouro no bolso. Arremessou a bola da medalha, 118-110. Alisson. Aí a bola. Da zona morta, parte o arremesso de 3 pontos, bate no ar, não cai no tapinha, 2 pontos a mais. Pode deixar fazer, não tem problema. Pode começar a comemorar o banco ali, porque é carnaval do basquetebol brasileiro. 118.